nosso boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal SEMP. E aqueles amigos que nos acompanham, nós agradecemos e também lembramos de estender o convite àqueles que têm conhecimento e que desejam saber um pouco mais da doutrina espírita, e o canal SEMP sendo esse veículo de comunicação que leva a mensagem do Mestre Amigo Jesus. E como de costume, em todas as nossas atividades, e em mais essa, especialmente em que iremos refletir sobre o Evangelho de Jesus, nós convidamos a todos para nos unirmos em um só pensamento e assim fazermos a nossa prece. Jesus amigo, uma vez mais, nos encontramos unidos para assim recebermos os bálsamos edificantes que curam as nossas feridas, que trazem os esclarecimentos oportunos a todo momento e a tudo aquilo que vivemos. Nós agradecemos pela oportunidade, a oportunidade desta encarnação, das vivências que temos, mas também pedimos, fica junto de nós, ilumina as nossas mentes, acalma o nosso coração e faz desabrochar para o amor. E que cada vez mais possamos caminhar no teu caminho, no caminho que oferece o bem e o amor. Por isso, benfeitores amigos, fica junto de nós, nos auxilie em mais esse momento e que leve a todos os lares o amparo, o consolo e a palavra que edifica. Que assim seja. Nesta noite, nós iremos refletir sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos falar um pouquinho sobre o item 3, que traz então algumas reflexões acerca do evangelista Lucas. E para nós podermos entender um pouquinho mais das nuances que se passará às nossas reflexões, nós pediremos licença para estarmos mencionando, através de uma leitura, essas indicações que o evangelista nos traz. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Disse-lhe Jesus: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, a sua vida não depende dos bens que ele possua. E prosseguindo, disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo: que hei de fazer, pois já não tenho mais lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros, maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulastes? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Lucas traz essas reflexões através dessa parábola e dessa passagem
contida no Evangelho segundo o Espiritismo, e nos faz refletir sobre o momento atual em que nos encontramos, porque sempre é muito interessante nós pensarmos que nós passamos os nossos dias em busca do que nós denominamos ou aquilo que nós acreditamos que possa se consolidar ou que possa constituir a felicidade. Nós pensamos muito em ter coisas e nós estamos vivendo o século do ter, esquecendo que o ter ele não é duradouro, ele é perene e nos remete a viver à procura de objetos, propriedades, realizar sonhos e prazeres momentâneos. Recentemente foi contada a história de um homem que contava com aproximadamente 40 anos de idade e ele retornou ao seu país natal depois de ter vivido no exterior por muitos anos. E quando ele volta ao seu destino de origem, ele volta muito satisfeito, pois ele percebe que ele conseguiu o objetivo, que era arrecadar, amealhar muitos recursos para si. Onde a sua ideia, quando ele assim vai, muito jovem ao exterior, era justamente enriquecer, guardar uma pequena fortuna que lhe permitisse adquirir o que ele quisesse quando ele regressasse ao Brasil. E ele realmente volta satisfeito e conseguindo esse objetivo que ele se propôs. Aquilo que ele conseguiu com as suas atividades profissionais, ao qual ele desempenhou, permitiu que ele comprasse então uma belíssima propriedade na praia, com muitos cômodos, amplos, piscina e uma vista maravilhosa para o mar. Naquela mesma semana, ele também adquire um sítio, que mais parecia um pedaço do paraíso esquecido na terra, com uma magnífica casa, árvores, campos e um rio atravessando a mata próxima, e uma vista privilegiada para a serra. Tudo aquilo que ele sempre sonhara. Mas ele estava sem esposa, sem filhos àquela altura, e ele pensava em adquirir, em usufruir desses bens logo na sequência. Mas assim que ele conclui os negócios ao qual ele estava direcionado, um mal-estar lhe toma conta. E assim ele busca um médico que, após alguns exames, ele disse que não precisava ele se preocupar. Era assim uma simples questão de aclimação e nada que devesse ele se perturbar. Mas, no entanto, repentinamente, ele morreu, veio a desencarnação. Mal se haviam passados alguns dias desde que ele voltara ao país de origem. E, contudo, ele havia adquirido as propriedades, havia conquistado aquilo que ele sempre desejou, mas no momento que chega para usufruir, assim lhe é ceifada a vida terrena e ele não consegue usufruir daquilo ao qual ele tinha se destinado. Mas ele elegeu uma prioridade na sua vida, que era justamente estar ali para juntar aqueles tesouros materiais. Esta foi a sua prioridade. Ele trabalhou incessantemente para alcançar aquilo que colocou como objetivos, mas foi arrebatado pela morte assim que o conseguiu. E aí nós recordamos do que Jesus menciona através de Lucas: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Porque a vida não consiste na abundância do que nós possuímos. Porque quando ele traz a parábola daquele homem que tem uma grande quantidade de produtos ao qual ele irá colher e não tem aonde destinar, aonde guardar, e ele toma a decisão
de assim aumentar a sua capacidade de guardar aqueles bens e dizer que está na hora de ele gozar e apenas aproveitar, assim também lhe é tirado a vida. No sentido de dizer que, como ele iria recolher todos aqueles frutos, ele pensou em derrubar todos os seus celeiros, construir outros maiores, a fim de ele depositar todos os seus bens. Mas ele não imaginava que iria acontecer, que diante dele ele estava ao passo, então, de ali desencarnar. Mas Jesus conclui dizendo que naquele momento em que lhe acometido a desencarnação, a reflexão que ele nos faz é avaliarmos. Isso não é algo trazido como regra, mas é a história, é os evangelhos nos trazendo a reflexão, é trazendo o evangelho vivo, a reflexão do nosso dia a dia, as nossas ações. E é por isso que o Mestre nos convida a avaliarmos as nossas prioridades. Aquilo que nós elegemos como principal para a nossa vida. O que valerá mais? O amor semeado e cultivado? A família? Os amigos? Ou muitos e muitos haveres sem ter sorrisos ao seu redor? Sem ter com quem compartilhar um espanto ou um temor? Nós devemos pensar nisso. E a reflexão da parábola da noite é justamente essa: a avaliação daquilo que nós estamos escolhendo como prioridade, como principal para a nossa vida. Porque se nós realmente olharmos para o que a doutrina espírita nos prega, é que aquilo que nós compramos com o dinheiro, os bens materiais, nós não levamos conosco ao longo das vidas futuras. Mas o amor que nós construímos, as amizades solidificadas, o bem espelhado, esse sim será o nosso tesouro. E vai ser aquilo que nos seguirá como bagagem, é aquilo que nós vamos estar colocando dentro da nossa mala espiritual para levarmos conosco. E esses sim são as nossas prioridades, são os verdadeiros valores que nós carregamos na nossa essência. Mas tudo isso também nos leva a uma outra reflexão, a nós buscarmos aquela palavrinha que determina o equilíbrio. O equilíbrio entre o ser e o ter. Porque aquilo que nós falamos até o momento nos leva a essas reflexões. E faz com que nós busquemos esse equilíbrio. Porque nós vivemos em um mundo que valoriza extremamente os bens materiais. A maioria das pessoas vivem em busca dessas riquezas ou através de uma exposição desnecessária, querendo mostrar que um tem mais que o outro. Então, valorizando muito mais o ter do que o ser. Porque o ser é muito mais difícil de nós externalizarmos. Já o ter, os bens materiais, eles são palpáveis, eles são concretos e é muito mais visível. Mas o ser é aquilo que é sentido, é aquilo que nós temos a capacidade de sentir. E se nós estamos em um mundo onde ainda é dominado pelas nações materialistas, estamos em um mundo de provas e expiações, nós sabemos que estamos aqui porque ainda não alcançamos esse desenvolvimento espiritual. E isso que o Evangelho nos faz é mostrar que nós ainda temos esse caminho a percorrer. E que realmente uma grande parcela de nós que aqui estamos passa a vida toda nessa busca desenfreada em acumular bens materiais. O que ocorre em meio a isso tudo e que me chama muito a atenção quando
estávamos a pensar sobre esse tema e as reflexões que traríamos nessa noite, é porque nós estamos sem reservas morais. Nós não temos reservas morais suficientes. E isso faz com que nós nos tornemos verdadeiros escravos da posse material. E por vezes até escravizamos outras pessoas nessa busca desenfreada. É claro que as nossas buscas materiais, as nossas posses, os nossos bens, eles são imprescindíveis. É uma conquista que nós adquirimos através do nosso trabalho, através daquilo que nós vivemos. Porém, e também lembrando que o desenvolvimento econômico, a questão material das sociedades também são muito importantes, porque isso nos mostra a evolução dos indivíduos e de todos que aqui estamos. Agora, isso tudo nos remete a uma melhor qualidade de vida, a um conforto melhor, incentiva a outros tipos de desenvolvimento, só que nós também devemos entender e buscar qual é esse equilíbrio. Esse equilíbrio onde nós não mais teremos esses confortos ou essas buscas, mas isso que nós adquirimos como posses, muitas vezes acabam virando os nossos obstáculos. É aquilo que não nos permite enxergar além daquilo que é o bem material, aquilo que é o essencial e aquilo que é o verdadeiro enquanto essência de espíritos imortais que somos. E a conquista do ter é um dever de todos nós. Nós estamos aqui para isso. Nós temos a lei do trabalho, nós precisamos do trabalho, o trabalho dignifica o homem, dignifica a nossa essência. Porém, a conquista do ter, ela jamais deve ser mais importante do que a conquista do ser. Mas de que maneira que isso acontece, como isso vem representado para nós? A aquisição dos bens materiais, quando nós assim estamos nessa busca, estamos na construção desta existência, ela não deve ter como base o que é o tema da nossa noite, a avareza. Mas sim, nós devemos nos preservar desta condição. Porque nós precisamos entender que a conquista material, ela deve ser o resultado do trabalho digno, constante, frequentemente oriundo de uma profissão baseada num estudo e um preparo, mas não sendo escravos de uma rotina de trabalho ou fazendo outras pessoas escravos desse trabalho ou dessa conquista desenfreada. A conquista material, ela deve prover conforto, equilíbrio àqueles que a possuem, mas jamais levar ao desequilíbrio dessas posses supérfluas e do modo de vida como nos vem refletido através da ostentação e dos prazeres intermináveis, apenas pelo ter e não pelo ser. Quando assim acumulados bens terrenos, qual é a orientação da divindade? Para que nós possamos ter aquilo que nos é necessário. E quando assim nos sobra ou nós temos em abundância, que nós possamos dividir aqueles que estão ao nosso redor. A divisão também de uma forma sensata e equilibrada. E isso pode ser através da oferta de um emprego, da oferta de uma possibilidade de uma melhora e que corrobore com o desenvolvimento da sociedade. São inúmeras maneiras que nos levam a refletir sobre como o emprego da riqueza feito de forma adequada reflete na posição atual, na sociedade atual que temos. E isso é a divisão dos bens terrenos, é empregá-los da forma correta, e não apenas como essa forma de ostentação, de gozar e de assim mais não nos preocuparmos com aquilo que realmente somos, mais no ser do que no ter.
Por isso que a palavra-chave é equilíbrio. É preciso pensar no próximo, é preciso ser mais do que ter. Porque a felicidade aqui na Terra, ela independe do que se tem, mas se constitui naquilo que se cultiva interiormente em termos de amor sincero, ilimitado e em simplicidade. É isso que nós precisamos aprender, porque todos estamos aqui para aprendermos a como ter esse equilíbrio, que não é fácil, ele não se consolida de um momento para o outro. Mas qual seria o nosso maior impedimento para compreendermos tudo isso? Para que nós não tenhamos essa verdadeira iluminação espiritual? Qual é a dificuldade em entendermos muito mais o ser do que o ter? E nos narra, então, através de uma edição do Momento Espírita, que ali estava um sacerdote que queria mais bem melhor direcionar as suas pregações, os seus direcionamentos àqueles que lhe vinham em busca da palavra amiga. E de mente limpa, ele dormiu e sonhou que ele era conduzido até a divindade. E lá envolvido com toda aquela coisa plena, aquele momento de iluminação, o mensageiro diz então: venho rogar a verdade para as ovelhas humanas que me seguem. E o que pretende saber? Perguntou ali a entidade que estava. Peço esclarecimento sobre qual é o maior obstáculo para a alma na marcha para Deus. Sei que nós cometemos grandes faltas, graves erros, que acabam nos aniquilando na ascensão para a luz. Entretanto, eu desejaria maiores explicações mais claras. Qual que é o problema do mal? Por que as nossas faltas variam ao infinito? E aí então a entidade lhe fala: a solução é simples. E vem a nossa reflexão: quais são as falhas que te és reféns? O ministro da fé movimentou os dedos e respondeu: o orgulho, a avareza, a ira, a gula, a inveja, a preguiça. Deles nascem as demais inclinações. E o mensageiro lhe responde: no fundo, nós podemos reduzir todas as falas a um único problema, porque todas as imperfeições procedem de uma fonte única. O sacerdote, curioso, então suplica que ele lhe dê a resposta para essa pergunta. Anjo amigo, esclareça o meu entendimento. E o emissário da esfera superior, sem qualquer pretensão de superioridade, lhe explica: se o orgulhoso trabalhasse para o bem de todos, ele não encontraria ensejo de cultivar o orgulho e a vaidade que o levam a acreditar ser o ponto central do universo. Se o avarento conhecesse a vantagem do suor na felicidade dos semelhantes, não se entregaria ao prazer da posse que o obriga a acumular dinheiro inutilmente. Se o homem inclinado à tentação dos prazeres fáceis aprendesse a utilizar as próprias forças em favor da elevação coletiva, não teria ocasião para prender-se às paixões aniquiladoras que arrastam ao crime. Se as pessoas irritadiças estivessem dispostas a servir de acordo com os desígnios divinos, não envenenariam a própria saúde com remorsos e angústias injustificáveis. Se o guloso viesse a tarefa construtiva que lhe cabe no mundo, não se escravizaria aos apetites que lhe arruinam o corpo e a alma. E se o invejoso utilizasse a existência no trabalho digno,
não gastaria tempo acompanhando maliciosamente as iniciativas do próximo, complicando o próprio destino. Como vê, as maiores imperfeições, a causa primordial de todos, é aquilo que falta à vontade, é a preguiça. É aquilo que nos incapacita de nos movimentarmos e de realmente realizarmos aquilo que nós precisamos. Dá o trabalho edificante às tuas ovelhas e convence-te de que na posse do serviço não afastarão o caminho justo. E aí o sacerdote, não tendo mais o que perguntar, ele despertou, instruído. E daquele dia em diante, o povo reparou como ele tinha modificado as suas orientações. Por isso que o problema da nossa atualidade, ela se encontra nessa preguiça, nessa dificuldade em mover as nossas ações para aquilo que realmente nós precisamos, naquilo que realmente é válido para a nossa existência. Se nós empregarmos tudo aquilo que é contrário ao orgulho, à avareza, à tentação, às irritações, à gula, à inveja, e nós utilizarmos o trabalho edificante, nós com certeza tiraremos esses obstáculos e esses impedimentos para realmente alcançarmos aquilo que nós almejamos tanto como sendo a verdadeira felicidade. E diante disso, nós concluímos que o verdadeiro possuidor é sempre o melhor doador. O que se tem, se deve. Quando se oferece, se possui. E quando nós fazemos a contabilidade da vida, a verdadeira posse, ela se apresenta como o bem que se oferta e proporciona alegria, ao invés de significar o recurso que se armazena, permanecendo inútil. Nós poderíamos fechar a reflexão da noite com essa frase: na contabilidade da vida, a verdadeira posse se apresenta como o bem que se oferta e proporciona alegria, ao invés de significar o recurso que se armazena, permanecendo inútil. Então, a verdadeira doação, ela enriquece aquele que assim o faz e certamente também beneficia aquele que o recebe. Convencionalmente, a pessoa economiza e guarda valores pensando na riqueza. E quase sempre, de uma forma mesquinha, nós nos apaixonamos por tudo isso e nos aprisionamos nesses emaranhados. E há, em consequência disso tudo, um sistema que nos leva cada vez mais a esse tipo de situação. Os que se tornam ricos conseguem aí guardar uma verdadeira quantia, vivem em constante ansiedade em relação às oscilações do câmbio, das bolsas, dos títulos, pobres de sentimentos elevados. É aquilo que nós falamos, falta a bagagem moral. Tem uma reserva material, mas falta a reserva moral. E a riqueza em si mesma, ela não é boa por si só, mas sim a forma como nós a utilizamos é que faz com que ela seja boa. E com facilidade, a riqueza ela gera apego e o medo de ser perdida. E ela empobrece outros indivíduos enquanto dorme no cofre de outros, permitindo que a miséria se generalize. Por isso que nós precisamos aprender a repartir a fim de compartilharmos. Repartir, lembremos, que é no intuito de nós repartirmos aquilo que temos e aquilo que sabemos, aquilo que é a nossa verdadeira riqueza. O que nós temos passa e nós deixaremos de possuir em algum momento, principalmente no momento da desencarnação. Mas aquilo que somos é o que permanece. E nós precisamos refletir em torno de toda essa transitoriedade da existência física
e compreendermos o que é de urgente para o momento e sabermos usar com sabedoria. E com tudo isso, somente as nossas conquistas intelecto-morais têm esse sabor de eternidade, porque nós não perdemos. Ninguém nos rouba, ao contrário daquilo que nos é material, que quando temos muito, temos o medo de perder. Mas a verdadeira riqueza intelecto-moral, ninguém nos tira, ninguém levará de nós. E ela acompanha a nossa transição e a nossa passagem do mundo físico ao mundo espiritual. Desse modo, o que nos fica para essa noite é buscarmos enriquecer as nossas aquisições espirituais, que vão com certeza nos alegrar os nossos horizontes no entendimento da vida, melhor apresentando-nos o significado e o objetivo da nossa existência carnal. E portadores de uma visão correta a respeito de como devemos proceder, nós iremos nos libertando desses inconfortáveis fatores degenerativos da nossa personalidade e que nos são responsáveis por problemas, por doenças, por insatisfações que nos afligem. Então, não mais disputaremos vaidades, nem nos afetarão as agressões que nós não daremos nenhuma importância. E as nossas aspirações é que serão mais elevadas. Nós não nos sentiremos maiores ou menores, de acordo com esses jogos das enganosas referências, das inúteis competições do palco terrestre. As nossas conquistas, elas não serão medidas por aplausos ou vaias. Nós viveremos tranquilos e disporemos de tudo quanto é necessário, sem o tormento dispensável que é o supérfluo. A vida nos dá tudo, bastando o nosso esforço para consegui-lo. E também nos toma sem que possamos reter os bens que não nos pertencem. Saúde, paz, alegria, trabalho e autorrealização nos sejam as raras moedas que nós necessitamos para a jornada humana, que nos abrirão as portas do futuro no rumo da imortalidade. Então, concluímos a fala da noite deixando essa mensagem, que nós possamos eleger as nossas prioridades e que a verdadeira riqueza, que as nossas verdadeiras moedas possam ser o amor, a alegria, a família, os sorrisos que nos estão envoltos. E nós agradecemos pela oportunidade da existência, pelo trabalho que nos edifica e que nos traz as conquistas que realmente idealizamos. E que nós não nos deixamos impregnar pela preguiça, mas sim por aquilo de buscarmos sempre o que há de melhor, mas não apenas no ter, e sim no ser. Por isso nós rogamos força, amparo, e que os benfeitores amigos possam sempre nos acompanhar para estarmos no caminho seguro, e assim não nos desviarmos, não deixarmos com que a avareza seja a base da nossa construção. Por isso somos gratos pela oportunidade da vida, pelo momento que desejamos, pelo momento que temos e pelo momento que realmente precisamos viver. Por isso, benfeitores amigos, somos gratos e rogamos à divindade amiga que permaneça hoje e sempre junto de nós. Que assim seja.